diálogos em espaços remotos. Nós agradecemos muito a todos que estão aqui conosco, tanto dentro da sala Zoom, construindo um fórum de discussão, quanto os que estão acompanhando pelo YouTube. E eu informo que pelo YouTube tem uma lista de presença, preencham a lista. Depois de completos 70% de presença, vocês receberão um certificado também de 30 horas de participação no evento. Mas retornando à minha fala, agradeço muito a todos e já demos por iniciado o nosso colóquio na mesa anterior, e nessa sessão aqui especial teremos a nossa palestra inaugural com o arquiteto Guilherme Wisnik, que com muita honra aceitou nosso convite. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco, começando esse movimento de debates online, de um compartilhamento online, mas não por isso menos humanizado. É por isso que nós estamos aqui dando nossa voz, nosso rosto, para mostrar o que a gente tem pensado sobre esse momento, sobre as teorias possíveis, pesquisa e principalmente sobre o que é a nossa cidade, o nosso mundo nesse contexto que estamos vivendo, né? Somos um programa de pós-graduação em arquitetura, o PROARC, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, mas estamos cada vez mais próximos de todos os nossos colegas pesquisadores no Brasil e no mundo, e isso, pelo menos, é uma vantagem desse novo modo de vida que estamos tendo dentro das telas. Então, agradeço muito ao Guilherme pela presença e passo a palavra para a mediadora dessa mesa, que é a professora Maria Lúcia Pecli, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora do PROARC. Então, Maria Lúcia, está com você a palavra. Obrigada, Ethel. Obrigada, Guilherme, pela tua presença aqui no nosso colóquio. Super bem-vindo. Eu fiquei incumbida de fazer a sua apresentação e quando abri o seu Lattes, eu vi que o seu resumo do Lattes tem uma página inteira, já fiquei apavorada. Eu falei, como é que eu vou resumir, Guilherme? Então, assim, eu queria te resumir como um intelectual nômade que trafega por todas as áreas de pesquisa, no seu Lattes, né? Professor, crítico, curador, está faltando arquiteto aí, né? Professor da FAUSP desde 2014, lançou esse livro em 2018, Dentro do Nevoeiro, que é tema dessa palestra de hoje, e ele vai fazer uma associação com a Covid, né? Então, interessante a gente perceber, né, a gente lendo o currículo do Guilherme, a gente perceber essa conexão que ele faz com arte contemporânea, tecnologia, pesquisa, livro, exposição. E eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, quanta coisa, como é que ele arranja tempo para tudo isso? Assim, então, eu acho interessante... Você que fala tanto da falta de hierarquia, né, da falta de boundaries, quer dizer, acaba que você é um pouco isso, né, Guilherme? Assim, é assim que eu vi essa forma de te apresentar como um intelectual nômade, né? Curador da exposição Infinito Vão, maravilhosa, por sinal, eu tive a sorte de ver essa exposição, que foi lá na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, no Porto. Impressionante, assim, uma curadoria, desenhos originais. Eu até hoje, quando eu lembro dessa exposição, daqueles filmes, então Guilherme Wisnik é essa pessoa múltipla, né, que transita muito bem. Eu acho que o Dentro do Nevoeiro é bem essa cara também, né, Guilherme? Assim, você trabalhando esses limites, esse mundo aí virtual, mundo real, a gente vivendo toda essa situação que a gente está vivendo. Tem falas no livro que eu acho que são muito interessantes, né? Que você fala que dentro do nevoeiro que a gente tem uma motivação para a transformação, né? Então, no processo de pesquisa, muitas vezes a gente se sente dentro do nevoeiro, né? A gente se sente, fala, meu Deus, para onde que estou indo? E eu acho que é tão bacana no livro a gente perceber isso, né? Como é que você faz essas conexões com Sanaá, com Duchamp, quer dizer, assim, é uma
maravilha a gente ver, quer dizer, o que essa pesquisa gerou, né? E eu acho que é um grande assim exemplo para os nossos alunos, né? Ter você aqui com a gente, eu queria te agradecer muito e dizer que eu acho que essa quantidade de coisas que você faz, eu acho que só inspira a gente no PROARC. Então, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria passar a palavra, então, professor crítico, curador e arquiteto Guilherme Wisnik. Obrigado, muito obrigado, Maria Lúcia, por essa apresentação. Obrigado a Ethel e a todos os colegas aí da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Já faz tempo que eu tinha essa vontade de participar em conversas na UFRJ. Dessa vez estamos fazendo assim remotamente. Espero que a gente possa fazer outras vezes presencialmente. E que bom que você viu o Infinito Vão lá em Portugal, né, para onde ela foi feita, e a gente até pode depois conversar um pouco sobre isso também. De qualquer maneira, a exposição virá para o Brasil, para São Paulo, certamente, para o Rio, espero que um dia possa ir também. Na verdade, a exposição já teria aberto em São Paulo, no Sesc 24 de maio, em abril, se não tivesse acontecido a pandemia. Mas fica já, então, aqui o convite para que todos possam ver o Infinito Vão no momento em que isso for possível. Essa sua maneira de me apresentar e de me ver assim como alguém cuja atuação é também um pouco nebulosa para além das fronteiras é interessante, de fato. Eu me sinto reconhecido nessa ideia. Aliás, enquanto você falava, eu me lembrei que o primeiro livro que eu fiz, a primeira coisa importante foi o livro sobre Lúcio Costa, pela Cosac Naif. Naquele momento, eu optei por uma narrativa sobre a vida e a obra do Lúcio que é não linear, né? Eu também fiz o roteiro do documentário O Risco, sobre ele com o Geraldo Mota na época, que também adota uma narrativa não linear, começa em Brasília, depois volta para vários pontos, e aí volta para Brasília sempre, como uma espécie de leitmotiv que organiza, né? E aí, depois, eu escrevi um pequeno livrinho na coleção Folha Explica sobre o Caetano Veloso, em que, diferentemente do que todo mundo faz num livro de uma coleção Folha Explica, que tem que ser um livro bem didático, eu fiz também não cronológico, tentei explicar o Caetano passeando no tempo, indo e voltando e tal, e aí, quando era o Lúcio, eu falei, eu fiz desse jeito porque o Lúcio tem um modo de pensar que é não linear. Depois do Caetano também. Mas aí eu fui vendo essa recorrência e, de repente, eu me dei conta e falei, acho que sou eu. No fundo, sou eu mesmo. Então, acho que é isso aí, essa estrutura enevoada. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, vamos ver para poder fazer a apresentação da conversa. Entrou? Sim, agora eu vou colocar, então, em modo tela cheia. E aí a gente, enfim, agora é a apresentação propriamente dita. Vou pegar meu celular para controlar o horário. Depois dessa apresentação, a gente volta para a tela compartilhada com todos e para a parte das perguntas e da conversa. Essa apresentação que eu organizei para fazer, e, aliás, com muita honra de fazer essa abertura do colóquio, né, é uma proposta de relacionar o livro que eu lancei, chamado Dentro do Nevoeiro, lancei há pouco tempo atrás, foi no finalzinho de 2018, com a pandemia do coronavírus e a situação em que nós vivemos agora no mundo. Preciso explicar que o livro é o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2012. E entre 2012 e 2018, eu fiquei reescrevendo a tese para publicar em forma de livro, e essa reescrita foi uma reescrita mesmo, porque mudou tudo, eu fiz tudo do zero. Então, hoje em dia é meio esquizofrênico. Existem 2 produtos com o mesmo nome, se você procurar na internet. Dentro do Nevoeiro, com o meu nome, existe uma tese de doutorado e existe um livro, e são coisas diferentes.
Mas é por quê? Porque a tese tinha muitas outras entradas para o assunto da relação entre arte e arquitetura, e o Nevoeiro era um dos capítulos. E tinha ali uma coisa que depois eu fui, né, para dizer, a tese foi defendida em 2012, no ano seguinte, 2013, o mundo balançou, e o Brasil muito, né? Depois de 2013, eu tive a sensação de que muita coisa que estava ali na tese estava antiga, tinha ficado um pouco ultrapassada e precisava ser revista. Mas o Nevoeiro, em si, era o que mais me deixava seguro de que eu estava certo, se é que eu posso dizer isso, né? Mas eu tinha uma intuição de que aquela ideia de que a metáfora do nevoeiro para descrever o mundo contemporâneo, ela era, sim, interessante e urgente. Então, o que eu fiz para o livro foi tentar aprofundar isso e fui estudar um pouco de tecnologia que eu não conhecia, clouds da internet, nuvens digitais, né? Porque me dei conta de que, além da arquitetura e da arte, muitas outras coisas no mundo contemporâneo funcionam em nuvem, sobretudo as nuvens digitais da internet e as nuvens de capital financeiro. Então, o livro fez essa relação. E quando veio agora a Covid, né, eu fui ficando ainda mais inquieto com essa questão, porque muitas dos aspectos que apareciam como tentativas de descrever o mundo atual no meu livro ficaram ainda mais fortes na Covid. Então, aqui tem uma série de imagens que tanto das minhas pesquisas anteriores quanto agora do mundo na pandemia, né? Essas que apareceram pela CNN, algumas são impressionantes, como esse parque vazio em Wuhan, na China, onde a Covid começou, né? Com essas duas pessoas andando no meio de um mundo enevoado. Aliás, a névoa é muito presente em várias das cidades chinesas, porque é uma névoa que mistura uma condição atmosférica com poluição, né? Mas essas duas pessoas é como se fossem as duas sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico, né? Pelo menos é assim que, metaforicamente, isso nos aparece. Esse tipo de cena de desinfecção nas cidades passou a ser também uma cena muito vista. Esses funcionários dos governos ou dos aparatos médicos, sanitaristas, que vão passando nos lugares e retirando as bactérias, usando esse aparato de roupa de astronauta, né? Portanto, envolvendo os lugares pelos quais eles passam nessa nuvem permanente, que no caso aqui é uma nuvem de saúde, né? Uma nuvem que visa erradicar as contaminações. Essa é uma foto que eu achei muito bonita. Eu estou começando assim de uma maneira mais leve, mostrando imagens, tá? E fazendo comentários gerais para tentar depois entrar um pouco mais verticalmente na ideia. É uma atriz que abraça sua avó através do plástico, né? Porque ela não podia entrar em contato físico, como a gente bem sabe isso, com ninguém, muito menos com uma pessoa idosa. Então, esses véus, né, que vão se interpondo entre nós e o mundo cada vez mais numa situação como essa em que a gente vive hoje. Não deixa de ser uma espécie de aparição da ideia do nevoeiro, tal como eu pensei. Ou então, imagens assim que resultam até bastante agressivas, além de irônicas, né? Porque temos a Gucci ao fundo. Isso é uma mulher comprando, logo, isso em Paris, logo que o comércio reabriu, as pessoas não aguentaram e fizeram filas gigantescas na frente das lojas das grandes marcas, né? E começaram a se aglomerar, um pouco como no Leblon, recentemente, nos bares à noite, só que para comprar. E aí agora esse instrumento se tornou muito presente na nossa vida, que é o medidor de temperatura, que parece um revólver, né? Ele é um tanto ameaçador, assim, e quem aponta isso para nós são seguranças. Tem todo um novo código de relação, isso que muita gente chama de novo normal, que envolve essa vigilância permanente e uma certa ameaça, misturada ao consumo.
aquilo era uma introdução de imagens da Covid para nos situar, se é que é preciso, né? Acho que todo mundo já está bem imerso no mundo da Covid, mas para a relação que eu quero fazer, né, é essa relação do coronavírus como uma espécie de ameaça invisível. Aliás, esse é o título que eu tinha colocado ali na tela de abertura. Em busca do inimigo invisível. Porque a questão, quer dizer, o que aparece para mim com a metáfora do nevoeiro, uma das questões centrais desse nevoeiro que eu procuro desvendar, é o fato de que o antagonista no mundo atual, geopoliticamente falando, mas não só geopoliticamente, o lugar do antagonista se deslocou para uma dimensão invisível. Essa é uma das teses do livro, né? Aliás, o livro ele se baseia em algumas datas fundamentais que inauguram o nosso mundo atual. Certamente, a data mais importante de todas é essa, que está aparecendo aqui na tela, 2001, o 11 de setembro de 2001, em Nova York. Alguma coisa ali mudou muito profundamente e isso inaugurou o mundo em que nós vivemos. Depois de 2001, temos 2008, a crise financeira. Mas antes, e agora o coronavírus será certamente uma nova data nesse calendário. Mas antes de 2001, nós temos 1989, a queda do Muro de Berlim. E se a gente quiser recuar mais um pouco, 1972, a demolição do conjunto habitacional de Pruitt-Igoe, como referente mais longe, né, da constituição do nosso mundo. E não é à toa que Pruitt-Igoe, a demolição do conjunto habitacional moderno, é tomado por muita gente, por muitos críticos, muitos historiadores, como sendo a origem do pós-modernismo, né? Ou a origem do capitalismo tardio, como a gente queira chamar, sendo um evento de natureza arquitetônica, uma demolição de um conjunto de edifícios. Bem, todos eles, né, aqui as torres ainda de pé, as duas do World Trade Center, já exalando muita fumaça no skyline de Nova York, estão sendo vistas ao longe, isso sendo transmitido ao vivo pela CNN. Se a gente volta para trás, para essa data mais remota, 72, a demolição de Pruitt-Igoe. Essa é a imagem mais famosa, essa é a foto que está publicada no livro do Charles Jenkins, né, em muitos livros que adotam esse momento como data de virada histórica. Mas o que eu estou querendo fazer notar, reunindo todas essas que marcam viradas de página na história que inauguram o nosso mundo, é a presença da fumaça, e a presença da fumaça como um índice de um mundo que se inaugura através de uma demolição. Então, são todos episódios traumáticos e trágicos, né? Que, portanto, levantam fumaça porque há muita coisa sendo destruída. Aliás, comentário en passant, porque é impossível não fazer nesse caso, não sei se todo mundo que me ouve aqui sabe disso, muita gente sabe, mas não todos, que tanto as torres gêmeas do World Trade Center quanto o conjunto habitacional de Pruitt-Igoe foram projetados pelo mesmo arquiteto, Minoru Yamasaki, um arquiteto nipo-americano que parece que foi predestinado à tragédia, né? Os dois grandes projetos dele foram alvo de mega demolições que inauguraram o nosso mundo. Em 72 ele estava vivo, em 2001 já não mais. Se a gente recuar mais ainda para trás, a gente vai chegar na bomba atômica. Certamente, né, essa é uma foto da bomba em Nagasaki. A bomba atômica é a origem simbólica de tudo isso. Claro que sempre a gente pode voltar mais para trás. No meu livro eu volto até a Primeira Guerra Mundial, o primeiro uso da bomba de gás, do gás cloro na Primeira Guerra, quando se inaugura, o Peter Sloterdijk chama isso de guerra aérea, né? E de fato, mas assim, certamente
a partir daqui, né, do pós-modernismo dos anos 70, do neoliberalismo, capitalismo tardio, coisas começam a mudar na dinâmica do funcionamento da sociedade global que nos levam até aqui. E o que eu estou agora querendo dizer é que esse nevoeiro que permeia o nosso mundo, atrás dele tem um impulso trágico, né? Tem uma violência que é recalcada, porque muitas vezes as nuvens nos aparecem desse outro modo, como essa foto incrível em Dubai, que eu já vou comentar melhor, mas o que eu queria é falar disso, né? Isso é, para nós, hoje em dia, a nuvem, a cloud, quando ela é mencionada, ela normalmente nos alude a uma ideia de um sublime tecnológico, de alguma coisa que resolveu os nossos problemas, porque a nuvem, ela permitiu que a gente armazenasse todas as nossas informações remotamente no ar e pudesse acessá-las imediatamente de qualquer lugar. Essa é a grande revolução, digamos. O mundo da internet já estava estabelecido, mas antes da nuvem, mesmo com a internet, tudo que você tem armazenado ficava guardado no desktop, né, em cima da sua mesa, no seu computador rígido. E com a portabilidade da vida muito nômade pelo aparelho do smartphone, a gente está o tempo inteiro se deslocando e o tempo inteiro se comunicando e precisando acessar todo o acervo de coisas que nós guardamos, né? A nuvem permitiu que isso ficasse acessível. Portanto, aumentou muito a mobilidade da informação e da nossa circulação em geral. Então, para nós, de certa maneira, a nuvem significa essa possibilidade de expansão. No entanto, a minha tese, que está por trás aqui, é que tudo isso esconde uma grande violência recalcada. E o argumento do livro, em grande medida, é esse, que a gente vive uma banalização da violência, né? Como a banalização do mal, da Hannah Arendt, né? É como se a dinâmica de uma violência intrínseca ao próprio capitalismo e à modernidade tivesse se tornado invisível para nós. Muito bem, essa foto, né, de Dubai envolta em nuvens, isso é, as nuvens baixam tanto que o skyline da cidade, de prédios altos, fura as nuvens e aparece como se fosse um mito da Torre de Babel rediviva, né? E, aliás, a Torre de Babel bíblica era pertinho ali de Dubai, né? Então, assim, a gente fica pensando qual é o castigo divino que virá a partir disso, né? Dessa nova ousadia humana de querer chegar aos céus. Essa frase da Yoko Ono é muito bonita, eu acho. Ela nos traz um aspecto muito poético dessa ideia, que é: o céu não está somente em cima de nossas cabeças, ele se estende até a terra. Cada vez que tiramos o nosso pé do chão, estamos caminhando no céu. Isso o céu é tudo que não é o chão, né? Então, na verdade, o céu não é aquela dimensão transcendente, divina, do além, que está lá em cima, longe, onde a gente nunca vai chegar, ou onde a gente chega quando está no avião, né? Mas o céu é essa atmosfera, é tudo que não é o chão. E se isso é verdade, né? De alguma maneira, quando a gente olha para essas fotos maravilhosas da Cláudia Andujá, do Yanomami, ou também do Sebastião Salgado, no Xingu, onde sempre essa presença do nevoeiro parece constituir o universo cotidiano dos povos indígenas, né, que vivem numa relação de comunhão muito maior com o ambiente, com a natureza, do que nós, né? Eu fico pensando no livro do Davi Kalpenaua, A Queda do Céu, né? Pensando se a queda, ou melhor, se isso aqui já não é, né, a queda do céu, ao qual ele se refere, de certa maneira. Quer dizer, quando as nuvens baixam e a gente fica dentro dessa atmosfera,
né? De alguma maneira, essa queda já está acontecendo, só que nós não estamos percebendo. Porque para os Yanomami, a queda do céu é muito séria, né? É o fim do mundo, é o fim, só que é o fim, no caso ali, para os índios brasileiros, o mundo já acabou há mais de 500 anos, né? Isso são vários mundos que vão acabando, um pouco como na série Dark da Netflix, agora não sei quem está assistindo, né? São vários mundos sobrepostos que acabam. E cada fim do mundo é uma queda do céu, né? Como se aquele céu, que é aquela dimensão metafísica distante, caísse sobre as nossas cabeças e, portanto, nos obrigasse a enxergar um outro mundo, ou a inaugurar um novo mundo, né? A partir da experiência de mundos que já acabaram. Por isso que os Yanomami são importantes para nós, quer dizer, nós que estamos à beira do fim do nosso mundo, ao que parece, né, poderíamos aprender um pouco com aqueles para quem o mundo já acabou, e, no entanto, eles continuam vivos. Esse é o Ai Weiwei se filmando, né? Ele que ficou, como vocês devem se lembrar, confinado na casa e no escritório dele, isso é, preso em prisão domiciliar pelo governo chinês durante algum tempo, né? E isso não deixava de ser uma metáfora da claustrofobia, que é a ditadura do governo chinês sobre as pessoas, né? Ele mesmo, então, instalou câmeras de vigilância na casa e no escritório dele e transmitia isso para todos pela internet como uma maneira de ironizar essa vigilância que ele sofria pelo governo, para dizer que essa nuvem, né, essa cloud na qual nós estamos imersos e que nos proporciona comunicações infinitas e acesso a informações, ela também nos vigia terrivelmente. Isso já não é novidade nenhuma dizer isso hoje, né? Quando eu escrevi o livro, meu livro saiu publicado no fim de 2018, eu terminei de escrever o livro em junho de 2018, mais ou menos. Até aquela altura, não era tão óbvio para todas as pessoas aqui no Brasil quanto a internet e a nuvem nos vigiam, né? Hoje é muito mais claro isso, a eleição de 2018, a manipulação que aconteceu. Claro, já tinha acontecido o fenômeno da Cambridge Analytica àquela altura e o escândalo do Facebook, né? Mas no Brasil isso não era ainda tão noticiado. Então, uma das questões de base aqui é o que essa nuvem nos proporciona em termos de conexão, ela nos tira em liberdade e nos deixa, então, presos nesse emaranhado de junk space, de vigilância, né? E, no fundo, ela concentra. Se a internet nasceu originalmente baseada na utopia de que a internet era uma nova plataforma através da qual, bem anárquica, através da qual os grandes monopólios econômicos iam se dissolver, assim como direitos autorais e tudo isso, em nome de uma grande horizontalização das comunicações, né? O que a gente assiste hoje, através do fenômeno da nuvem, é uma volta às grandes concentrações econômicas, os monopólios gigantescos e todo o poder da informação concentrado em poucas mãos. Ao mesmo tempo que, esse é um gráfico que eu tirei da Folha de São Paulo, quando houve a crise financeira de 2008, né? E o gráfico volta até 1980 como marco zero desse processo, é o quanto o valor produzido pelo capital financeiro se descolou do valor produzido pelo trabalho real, né? Isso é, a produção de valor através da transformação da matéria e do empenho físico no trabalho, que sempre foi a produção de valor da humanidade, né? Na medida em que a economia financeira passa a dominar e ela funciona pela especulação, né, de títulos, você começa a gerar toda uma outra
dinâmica de produção de valor que é abstrata, né? E as bolhas que se produzem no nosso mundo, elas são um resultado do gap entre esses dois valores. Então, certamente, essa abstração total, que é a produção de valor pela economia financeira, isso é, pela especulação, é que está por trás do nevoeiro que comanda o nosso mundo, porque é evidentemente uma economia fictícia, né? Vejam que aqui, né, nesse gráfico, 1980 seria o início, embora 72 seja pre-Taigo, né, ao longo dos anos 70, 72 é pre-Taigo, 73 é a crise do petróleo, ao longo dos anos 70 a economia capitalista está tentando se reciclar, né, para encontrar uma nova sobrevida, e essa sobrevida, o chamado capitalismo tardio ou neoliberalismo, começa a funcionar de verdade a partir de 1980, mais ou menos, com Reagan e Thatcher, né, Adão e Eva do neoliberalismo, que cortam todo o investimento social, né, todo o bem-estar social, em nome das privatizações e da desregulamentação econômica, que gera esse nosso mundo. 89, a queda do Muro de Berlim, que também é um evento de demolição gigantesco, né, e que põe fim à Guerra Fria e ao século XX, segundo Hobsbawm, né? Na verdade, Hobsbawm encerra o século XX em 1991, com a dissolução oficial da União Soviética. Mas isso está no bojo do processo que começa com a queda do Muro de Berlim. E aí o argumento que eu tinha indicado no início dessa conversa aqui, dizendo que durante o período da Guerra Fria, isso é, durante o século XX, o inimigo ele era muito bem localizado, digamos assim, né? Para o bloco capitalista, o inimigo era o bloco socialista. E para o bloco socialista, o inimigo era o bloco capitalista. Então, era um mundo dualizado, um mundo dividido, um mundo dicotômico, do ponto de vista geopolítico. E esses inimigos estavam separados por muros. Fosse ele o Muro de Berlim, muito sólido, fosse ele a cortina de ferro, uma metáfora, né? Mas esses muros separavam esse mundo dualizado, dicotômico, onde o inimigo estava nomeado e era claro. Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução do bloco soviético e a inauguração daquilo que se chamou de mundo do fim da história, usando o termo do Francis Fukuyama, começa um novo mundo aparentemente sem inimigo, né? Um mundo onde esse lugar da ameaça desapareceu. Tanto um mundo pacificado, né? Um mundo Prozac, na expressão do T.J. Clark, né? Só que o T.J. Clark, no texto que ele escreve sobre o 11 de setembro, ele se pergunta, e nos pergunta, como é que o mundo do Prozac tão rapidamente se transformou no mundo do choque e do terror? Porque, vejam, são apenas 11 anos entre a queda do Muro de Berlim e o 11 de setembro. É muito pouco tempo, né? Como é que o mundo da paz total virou o mundo do choque e do terror? É claro, é porque o lugar da ameaça, a ameaça não sumiu, ela não desapareceu, ela mudou de lugar. E ela mudou para um lugar muito mais invisível, um lugar muito mais difícil de detectar e, portanto, muito mais difícil de se proteger. Basicamente, o lugar da ameaça mudou para as ações terroristas, que são fractais e randômicas e que podem te atingir em qualquer lugar, em qualquer hora, são muito difíceis de você se proteger delas, não adianta muros, né? Ou as revoltas da natureza, como tufões, como tsunamis, como tornados, como erupções vulcânicas. Eu estou mostrando aqui uma coleção de imagens, são muitas, né? Os tsunamis
na Indonésia e no Japão, o Katrina em New Orleans. Esse aqui é o vulcão, eu não vou usar pronunciar esse nome desse vulcão da Islândia, né? Mas que em março de 2010 entrou em erupção e as cinzas se espalharam pelo céu do Atlântico Norte, e aquilo bloqueou os voos entre a Europa e a América do Norte por praticamente 2 semanas, causando um prejuízo gigantesco, né? Nada comparado ao prejuízo atual da pandemia do Covid, mas naquele momento, né, é inédito. Então, essa é uma reflexão muito importante no argumento do livro. O nevoeiro é, em grande medida, esse inimigo oculto, esse lugar da ameaça que é indetectável, né, e que deixou de ser político-ideológico, comunismo ou capitalismo, e se deslocou para conflitos étnico-religiosos que movimentam as ações terroristas e para o antropoceno. Bom, aí uma série de imagens aterrorizantes, né? Essas são mais recentes. Não sei se todo mundo acompanhou isso, quando agora, em abril de 2020, houve esse incêndio florestal próximo a Chernobyl, na Ucrânia, o que poderia desencadear um desastre monumental. Depois que eu terminei o livro, e o livro foi publicado, O Nevoeiro, ainda continuaram acontecendo fenômenos catastróficos da mesma ordem pelo mundo, né? O incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris, quem poderia imaginar isso? Ou o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Tudo isso, né? O meu livro vai até o incêndio e o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, em São Paulo. Mas depois vem o Museu Nacional, por exemplo. O incêndio florestal na Amazônia, já no governo Bolsonaro, né, que nos assola permanentemente, né, e que se tornou uma espécie de fantasma reincidente na nossa vida contemporânea no Brasil, a fantasmagoria que não só está tão distante lá na Amazônia, mas de tamanha gravidade que isso chegou até nós num dado momento, né? Essa imagem é de São Paulo, mas eu suponho que no Rio deva ter acontecido alguma coisa semelhante naquele dia 19 de agosto de 2019, quando as cinzas das queimadas da Amazônia, junto a uma corrente fria, fizeram o dia virar noite, às 3 da tarde. Se tudo isso são aparições do argumento do nevoeiro terríveis, né? E que continuam, então, assombrando o nosso mundo agora, mês passado, né? A nuvem de poeira Godzilla se deslocando do Saara para o Caribe, passou pelo Brasil, né? Deixando dejetos de céu cinza, de nuvens carregadas de areia. O ciclone bomba, o nome já é terrível, né? No Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como um fenômeno atmosférico novo, né, para nós aqui, assim como a nuvem de gafanhotos que veio da Argentina e ameaçou entrar pelo Brasil e só não entrou porque houve uma inversão atmosférica que acabou impedindo. Mas tudo isso um fenômeno internacional, global, mundial, com as terríveis queimadas dos incêndios na Austrália no início desse ano, né, onde as pessoas só conseguiam fugir correndo para o mar, né, para se jogar no mar. E o quanto, eu nunca deixo de pensar, o quanto muitas dessas imagens se aproximam de imagens que são trabalhos de arte, como o Weather Project, do Olafur Eliasson, na Tate Modern, em Londres, né, onde ele construiu um sol artificial com uma atmosfera de fumaça, e era como se fosse um incêndio velado dentro do espaço do museu, que funcionava como uma compensação psicológica ao frio do inverno rigoroso de Londres naquele momento.
mas também várias fotos do 11 de setembro, como essa, em que pessoas se deslocam como se fossem zumbis empoeirados pelas ruas, poderiam ser perfeitamente performances de um trabalho artístico. E muitas vezes a gente já não sabe mais separar a fronteira de uma coisa em relação à outra. Tal como aconteceu aqui, essa é uma foto famosa, né? Porque essa escultura, que é uma escultura de bronze chamada Double Check, ficava e ainda fica em Zuccotti Park, na frente de Wall Street, na frente dos edifícios da Bolsa de Valores, e que, de forma naturalista, mostra um homem, um executivo, com uma pasta no colo, dando um double check na pasta antes de subir para uma reunião. Essa foto é do 11 de setembro, cenário catastrófico, de tudo destruído em volta, papéis para todo lado, poeira. E essa camada de poeira cobre a própria escultura. E muita gente... É um dos relatos famosos de Nova York, que nesse dia, quando os bombeiros passavam acudindo as pessoas e tentando salvar, né, quem ainda estivesse por ali, vários acudiram essa escultura, perguntando se ele estava bem. Mas ele era uma escultura e não uma pessoa. Então, essa fronteira do hiperreal em momentos traumáticos, né? Bem-vindo ao deserto do real, né? É a fala do filme Matrix, do Morpheus, para o personagem, quando ele chega no mundo Matrix, ele percebe aquilo, né? Depois, esse conceito de real pelo Lacan, né, foi explorado pelo Slavoj Žižek no livro que se chamou Bem-vindo ao Deserto do Real, citando essa frase. O real é esse momento traumático, o real não é a realidade. O real é um momento de epifania onde, de maneira traumática, alguma coisa que estava velada se mostra, né? Então, certamente, o 11 de setembro é um momento assim. E essa foto, né, que foi tão vista recentemente, do incêndio da delegacia em Minneapolis, nos movimentos de revolta contra a morte do George Floyd, né, acaba sendo um desfecho para essa sequência de imagens trágicas que eu estava mostrando, né, de fumaças e de incêndios. Muito bem. Ela ecoa aqui nesses postos de petróleo destruídos quando o Iraque deixa o Kuwait, né, após a invasão americana em 91. E eu acho que um artista como Francis Alves é alguém que entende muito bem esse estado trágico do mundo atual, e alguns dos trabalhos que ele faz, esse dos tornados, por exemplo, traz isso à tona. O diabo na rua, no meio do redemoinho, né, a frase do Riobaldo, Grande Sertão Veredas. O tornado... Bom, isso são vídeos que o Francis Alves faz. Essas são fotos, são frames do vídeo. Ele, em alguns desertos do México, ele persegue tornados e, quando ele encontra, ele corre com a câmera em direção ao tornado até entrar dentro, né, e ser completamente... corpo dele balançado por aquilo, ele tenta ficar de pé e ele vai filmando enquanto pode. O tornado é uma espécie de manifestação da natureza, da violência desembestada, dessa força descontrolada, que pode ser também uma espécie de metáfora do próprio capital financeiro, na violência que ele tem, no modo como ele destrói as economias, o risco país, os lugares por onde ele passa, né? Assim como essa dinâmica atual do terrorismo e das ameaças da natureza, onde esse inimigo oculto, né, se torna fonte de uma tensão muito grande, né? Se o mundo da Guerra Fria era um mundo que vivia assolado pelo medo da bomba atômica, de alguma maneira ele tinha a compensação do fato de saber que o inimigo estava distante, né? Agora, a gente vive um estado paranoico, onde vivemos sob a ameaça da irrupção do mal a qualquer momento. Um trabalho como esse do Francis Alves trata muito disso.
que é esse pesadelo que, de repente, apareceu como manifestação do real em Nova York naquele dia, né? Bem-vindo ao deserto do real. Quem poderia imaginar uma imagem dessa como sendo verdade? Uma coluna de fumaça dessa altura se deslocando na direção dessas pessoas. Essas pessoas que correm, eu gosto tanto dessa foto, e ela é a capa do livro, porque a sensação que eu tenho é dentro do nevoeiro, né? Não é o nevoeiro visto de fora, é o nevoeiro nos engolindo. Essas pessoas que correm é como se elas gritassem assim: por favor, alguém me tira desse mundo, né? Não é me tira daqui, é me tira desse mundo, porque não vai ser possível escapar dessa coluna de fumaça em lugar nenhum. Bom, eu já estou... achei que eu estava atrasado, mas agora eu vi que eu estou bem no tempo, para que haja tempo para a nossa conversa. Até aqui, eu estava dentro do registro trágico, né, que é o registro da violência desembestada. Isso é, dessa violência normalizada, cujo... que não aparece para nós, porque a gente pensa a nuvem como aquele símbolozinho do Wi-Fi, na nuvem benéfica, que nos permite a comunicação permanente, né? E não essa nuvem destruidora, que, no entanto, é a base de tudo isso. Mas, enfim, o argumento do livro, e a Maria Lúcia citou isso aqui rapidamente na introdução que fez, isso é muito importante para mim esclarecer, para que não haja dúvida, para quem leu o livro e para quem não leu, porque pelo modo como eu descrevi até agora, fica parecendo que o nevoeiro é negativo, né? Que o nevoeiro é essa encarnação dessa violência terrível, de uma vigilância, de um controle, imagem desses eventos trágicos que inauguram o nosso mundo, etc. Mas um dia, e isso é a dificuldade do argumento dialético do livro é mostrar que o nevoeiro não é em si nem bom nem mal. Ele tem aspectos assombrosos e aspectos libertadores. Portanto, não cabe a gente se alinhar a favor ou contra o nevoeiro. O que precisamos, sim, entender é que nós vivemos dentro do nevoeiro hoje. E não há escapatória. Pelo menos não há por enquanto. Não parece haver, por enquanto, escapatória a isso. E talvez uma pergunta seja: seria desejável sair do nevoeiro ou não? Será que não é necessário aprender a viver criativamente dentro do nevoeiro? Né? Conversando sobre isso um dia com um amigo meu que é antropólogo, falando, né, do meu desgosto quando eu vejo que algumas pessoas pensam que o nevoeiro para mim é negativo e tal. Ele antropólogo, justamente, que trabalha junto aos povos indígenas, ele disse assim: não, de fato, o nevoeiro é de esquerda, né? O que é de direita é a fumaça. Eu achei boa essa definição. Quer dizer, essas fumaças, como essa das queimadas da floresta amazônica, né? O Bolsonaro é pura fumaça e nada de nevoeiro, porque o nevoeiro ele é cosmogônico, como os relatos mitopoéticos indígenas da América, como Lévi-Strauss mostra no livro História de Lince, por exemplo, né? O mundo começa no nevoeiro sempre, desde os relatos do Alasca até os da Terra do Fogo, ao longo do continente inteiro, de vários povos que nunca se comunicaram entre si. O nevoeiro tem um papel de reinstaurar o mundo. Aliás, não só o mundo começa no nevoeiro, mas em vários desses relatos, se você tem um mundo acontecendo, uma determinada tribo vivendo na floresta, e de repente baixa uma nuvem muito densa naquela floresta e aí ninguém consegue enxergar mais nada, porque fica tudo branco, e aquele nevoeiro fica lá por um tempo. Quando ele se dissipa e sobe e vai embora, o mundo mudou. Os casais já não são mais os mesmos, os filhos e pais não são mais os mesmos, o chefe da tribo já não é aquele, tudo troca de posição. Isso é, o nevoeiro ele tem um papel disjuntivo e conjuntivo. E isso é uma questão que a arte sabe interpretar muito bem.
Então, essa ambiência de fumaça que a Laura Vince fez no MUBI, do Paulo Mendes da Rocha, era muito bonita por isso, né? Essa fumaça que vinha sendo jogada no ar pelas canaletas do piso, criavam essas ambiências nas quais a gente entrava. Às vezes ficava mais denso, às vezes menos. Às vezes o vento batia, levava isso para um lugar, diminuía, às vezes voltava. De maneira semelhante ao que o Diller e o Scofidio fizeram no Blur Building, esse edifício feito de fumaça, que é incrível, né? Foi um edifício efêmero para uma Expo em 2002, na Suíça, mas, na verdade, exploraram um grande paradoxo da arquitetura. Como é que você pode fazer arquitetura imaterial, né? Uma arquitetura feita de fumaça, onde as pessoas ganhavam capas de chuva, né, e atravessavam essas passarelas e, portanto, adentravam a nuvem e lá dentro tinham experiências muito ricas. Eu, infelizmente, não visitei, nem sabia disso na época, mas a gente fica imaginando, porque uma vez lá dentro, os estímulos eram sonoros, eram de temperatura, de cheiro, né, uma série de outros estímulos que não o visual. Portanto, visualmente, você ficava cego. Cultura da imagem, né? A sociedade do espetáculo rebaixada quase a zero, e aí a experiência corporal com os outros sentidos aflorados. Eu relaciono isso, em grande medida, com uma sensibilidade estética oriental, né? Que é muito distinta da nossa ocidental, sem ter tempo aqui para desenvolver isso agora, mas eu recomendaria muito a leitura do livro Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, que é um grande escritor japonês que escreveu esse livrinho em 1933, há muito tempo atrás, mas no qual ele distingue a sensibilidade ocidental da sensibilidade oriental baseada na metáfora da luz e da sombra, né? Isso é, se para nós no Ocidente o que nós perseguimos sempre é a luz, daí os termos como iluminismo, esclarecimento, toda a ideia de luz como revelação da verdade, as fachadas de vidro da arquitetura moderna como associadas a uma honestidade construtiva, onde você vê através, portanto, elas se mostram, elas não deixam nada oculto, não deixam segredos, não tem nada a esconder. Diferentemente da poética oriental, para a qual, ao contrário, a sombra é que é importante. Portanto, as coisas que não se mostram inteiramente, que ficam entrevistas, que ficam veladas, que são mostradas em parte, mas que deixam um sensualismo e um segredo para que você descubra alguma coisa que está além. E eu não posso deixar de pensar que num mundo como o nosso, onde o protagonismo geopolítico vai se deslocando dos Estados Unidos para a China, alguma coisa na nossa sensibilidade também vai, certamente, mudando nessa direção. No Ocidente, o Gerhard Richter talvez tenha sido um dos artistas, né, atrás dele o Joseph Beuys e atrás dele o Marcel Duchamp. A gente não vai ter tempo aqui de reconstruir essa genealogia, a qual a Maria Lúcia já fez referência, mas uma genealogia de artistas que embaçaram a nitidez da imagem, né? Isso é, que trataram a questão da imagem pelo lado do embaçamento, da interposição de véus que destroem, que procuram destruir essa nitidez que, no fundo, é a hipervisibilidade do mundo contemporâneo, né? A tela total, tal como Jean Baudrillard descreve, né? Esse mundo dos simulacros, que é o mundo da visibilidade permanentemente contínua, da hipervisibilidade, da hiperexposição de tudo, né? Para esse mundo onde a publicidade domina a arte, né? O mundo da imagem hipervisível, da exposição total, né? Um tanto pornográfica na sua nitidez. Para esse mundo, né, a arte, ou alguma parte da arte que me interessa muito, opõe uma resistência, que é a resistência do blur, do embaçamento, da fantasmagoria, dos véus, da não nitidez, né?
E são esses os artistas e arquitetos que me interessam na reflexão sobre esse livro. E que chegam na arquitetura contemporânea da Sejima e do Nishizawa, do escritório Sanaa, que talvez seja, dentre os arquitetos contemporâneos, os que mais radicalmente exploram isso que o Colin Rowe chamou de transparência fenomênica, né? Que não é a transparência literal. A transparência literal seria a transparência moderna, estrito sensu, a fachada de vidro através da qual você enxerga tudo. Transparência fenomênica é essa que cria véus, né? E que cria um jogo ambíguo de transparência e, ao mesmo tempo, de opacidade e também de reflexão, criando espaços que são como se fossem um quadro cubista em 3D. Essas fotos eu mesmo que tirei quando eu visitei o pavilhão de vidro em Toledo, Ohio, do Sanaa, né? E de fato, eu tive uma experiência muito forte desses espaços, onde eu sentia e eu via as pessoas andando, né? É um edifício térreo, todo no chão, portanto, não há nenhum motivo para você sentir vertigem, né? Só que a gente sente vertigem, mesmo sem ter nenhum problema de altura o prédio. A vertigem é horizontal, porque você acha que você pode trombar com um vidro a qualquer momento que você não está vendo. As pessoas andam com a mão na frente, como se fossem cegas. E esse embaralhamento da percepção, que eles conseguem criar de maneira muito forte, né? O Museu de Kanazawa, no Japão, é um outro exemplo incrível, né, desse tipo de desenvolvimento de linguagem. Eu acredito nele como uma maneira de restauração da nossa percepção, porque aí entra uma questão ligada ao conceito freudiano de unheimlich, né, em alemão. Eu não sei falar alemão, provavelmente essa pronúncia não está boa, mas é o que em inglês se traduziu como uncanny, né, e a gente em português chama de estranhamente familiar, ou inquietante, ou sinistro, que é o poder que a arte tem, muitas vezes, de estranhar aquilo que nós consideramos familiar. Isso é, você transforma uma relação conhecida numa relação desafiadora, né? Isso aparece, os filmes do David Lynch fazem isso muito, né? É como se fossem a intromissão de um pesadelo dentro do real. Só que se você conseguir vencer esse pesadelo, você sairá dele fortalecido, né? Porque você ganhou uma outra capacidade de lidar com aquilo que antes era familiar e que não te propunha mais nenhum desafio. Então, essa arquitetura fenomênica, ela traz essa dimensão que é, na minha opinião, a dimensão positiva do nevoeiro. Positiva ou propositiva. Eu não queria avançar no nosso tempo, faltam 2 minutos, essa é a última imagem, a penúltima. Depois dela eu volto para a Covid, né, onde eu termino, né, no meio dessas nuvens onde a gente ainda está. Mas essa foto do Michael Wessely, eu não tenho tempo aqui para explicar bem, mas ele fotografa a construção da Potsdamer Platz em Berlim, né, que é o símbolo da reunificação da cidade, a praça principal da cidade, em cima da qual passava o muro, né. Portanto, ela é aquilo que o Fukuyama chamou de fim da história, né. Aquela ideologia culminava para essa ideia que leva a Potsdamer Platz. Uma Berlim como se não tivesse ouvido as feridas da Guerra Fria, né? Como se a reunificação apagasse os traumas. E o que eu acho que essas fotos do Michael mostram é que nada é apagado. As cicatrizes todas estão aí. Porque ele deixa uma foto na qual o tempo está presente. A foto de longa duração, essa foto acontece, vejam aí as datas, ao longo de quase 3 anos, né? 2 anos e meio mais. Portanto, através da longa exposição, ela registra essas marcas no céu, por exemplo, são o sol no céu, mudando de lugar ao longo das estações do ano, as gruas, as lajes sendo das construções e tudo isso. Então, assim, isso é a Potsdamer Platz, quer dizer, a imagem reificada, né, o fetiche dessa ideia seria o que não haveria cicatriz, tudo foi apagado. E o que essas fotos mostram, pelo enublamento, né, pelo embaçamento, é que a história é feita de camadas que não se apagam. E esse é o aspecto, digamos, positivo do nevoeiro dentro do meu argumento.
para terminar, eu acho que tem uma questão que pode deixar mais clara essa ideia, que é a seguinte: o mundo dicotômico da Guerra Fria era, em grande medida, um mundo muito burro, ou muito simples, porque é muito dualizado. Você diz, aquele é o meu inimigo, eu não gosto dele, eu sou bom e ele é mau, né? Essa dualização da Guerra Fria é uma redução muito forte das complexidades do mundo, né? Depois que aquele inimigo dicotômico desaparece, e ele se desloca para esse lugar muito mais difícil de detectar, etc., que é o que a gente vive hoje, nós estamos, inegavelmente, dentro de um mundo muito mais complexo. Portanto, a gente se vê obrigado a ativar, a aguçar os nossos instrumentos de complexidade para habitar o nevoeiro. A impressão que eu tenho é que esses líderes da direita mundial, né, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Boris Johnson, né, toda a Steve Bannon, Cambridge Analytica, toda essa grande manipulação que opera dentro do nosso mundo e que é produto do nevoeiro, ao mesmo tempo, é um produto de pensamento de pessoas que não conseguem viver dentro da complexidade do nevoeiro, que precisam restaurar aquele lugar dualizado anterior, para dizer, aqueles são pervertidos e eu não, né? Os bons e os maus. Isso é, a gente vive hoje um mundo no qual a complexidade do nevoeiro está dada, ela produz monstros, né? E alguns desses monstros querem restaurar um mundo pré-nevoeiro para funcionar, sendo que isso é impossível em sua essência. Isso produz esse choque muito forte dentro do qual nós estamos, né? E eu acho que o desafio para nós, ao contrário, seria desenvolver instrumentos para sermos capazes de vivermos dentro dos desafios que o mundo complexo do nevoeiro nos coloca. Para dizer o mínimo, né? Existe uma aposta, talvez ingênua, não sei, mas essa é uma aposta ainda de que o vírus do coronavírus, como um emissário do mundo do nevoeiro, possa, de alguma maneira, mexer ou bagunçar essas coisas na direção do que eu estava dizendo agora, né? Sem querer negar que o coronavírus é terrível, que as mortes são terríveis, que o impacto econômico e de vida que está dando em nós é enorme, mas também toda essa mexida, né, no mundo do capitalismo atual. E, por exemplo, se o Donald Trump não vier a ser reeleito, sendo que antes do coronavírus ele certamente seria eleito, são consequências desse emissário do nevoeiro que podem vir a ser positivas no rearranjo dessas forças que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Essa é a minha apresentação. A partir de agora, a gente volta para a nossa conversa. Eu vou fechar essa tela. E estamos de volta aqui, então, para a nossa conversa. Eu te peço, Maria Lúcia, um segundo para acender a luz aqui, que eu estou no escuro. Tá bom. Muito bem. Interessante essa imagem lá de Alexanderplatz, né, do final da sua fala. Como esse lugar é estranho, né, Guilherme? Como esse lugar assim não é nada, né? Assim, você sabe que eu ando por esse lugar e eu falo, gente, que lugar é esse? Isso é uma praça? Eu nunca tinha me tocado disso que você está falando, sabe? De querer apagar uma memória, né? Que a estranheza está ali, é um projeto estranho, eu não sei se, sei lá, engraçado você falar isso. E olha que é do Renzo Piano, né? Ele é de um bom arquiteto e, de fato, como é que pode
um projeto de um bom arquiteto como Piano ser tão ruim quanto esse, né? É tão ruim, exatamente. E esse lugar provoca na gente uma coisa ruim. Eu acho que é um pouco dessa tentativa de colar, né, de apagar isso que você está falando, né? É uma sensação muito ruim que me dá esse lugar. E eu queria abrir para as perguntas, mas antes eu queria fazer umas colocações aqui muito rápidas, porque acho que, né, o grupo que está aí deve estar ansioso, né, para perguntar coisas, como eu também estou, né? Mas assim, eu queria trazer um pouquinho para a arquitetura. Eu te falei isso no comecinho da nossa conversa, assim, senti um pouquinho falta da arquitetura, né? Eu já vi outras palestras tuas e eu queria falar um pouquinho sobre Kanazawa e sobre Toledo, né? E é uma pergunta mesmo, porque quando eu tive em Kanazawa, eu não tinha percebido isso que você fala da sombra, do reflexo que eles fazem. E tem uma dualidade muito grande aí também, né, Guilherme? Porque, ao mesmo tempo que o Sana está trabalhando com a questão da transparência, tem a questão também da opacidade e do reflexo, né? Essa imagem que você mostrou agora, do cubismo, aquela foto de Toledo, é muito louco. E Kanazawa também, não sei se você já esteve lá, se você conhece, é uma coisa muito louca aquele museu, porque tem partes do museu que ficam abertas. Você fala muito, né? Você não falou hoje, mas você fala muito de quebra de hierarquias, né? De corredor, de espaços, de volumes, né? Da construção do vazio, são coisas que me piram completamente a cabeça. Mas lá em Kanazawa, a coisa que eu fiquei impressionada foi a quebra dos limites. Porque o museu fecha, mas tem uma parte dele que fica aberta, e que você fica andando naqueles corredores de vidro, que você fala, já fechou, mas eu estou aqui dentro. Não, mas eu estou lá fora. Não, eu estou dentro, estou fora. E aí vem toda essa coisa dos metabolistas, né? Essa conexão com a natureza. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, essa vai ser minha pergunta, aquelas do WhatsApp, depois a gente conversa um dia, mas não vou trazê-las aqui para não tomar tempo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão, né, que você fala tanto do oriental e do ocidental e da sombra, quando, na verdade, o Sanaa é uma puta transparência, né? Então, assim, como é que você vê essa coisa que você fala do oriental, da sombra, e com essas obras todas, com essa transparência toda, claro, né? Com todos esses meandros aí de leitura, de você estar dentro, de você estar fora, mas como é que você vê isso? Legal. Então, isso, eu acho que é isso. A caracterização que você fez, ela problematiza isso de uma maneira interessante, né? Porque, de fato, além dos vidros, a arquitetura do Sanaa é quase sempre branca, né? E esse branco não combinaria exatamente com o Tanizaki, falando da sombra japonesa, né? Exatamente. Essa que é a minha dúvida. O Tanizaki, claro, a gente pensa numa arquitetura tradicional japonesa, mas também serve bem para as casas de concreto do Tadao Ando, né? Onde é tudo escuro, aí tem a sombra ali, uma luz e tal, numa sombra enorme. No Sanaa é diferente. Então, é como se... Isso é muito interessante. É como se eles... Primeiro, não é totalmente oriental, né? Já é uma coisa que trafega num mundo onde Ocidente e Oriente estão se misturando. Mas, digamos, quase que usando os instrumentos do que seria o ocidental, você trabalhando com o branco, super ascético, né? E com o vidro. No entanto, eles constroem uma arquitetura que está muito longe do que seria a arquitetura moderna, porque a transparência moderna, qual é o ideal daquela transparência? É você criar uma continuidade total entre o dentro e o fora, né? Como se aquela membrana de vidro não separasse nada, e, portanto, ela permitisse que você devassasse. A ideia do iluminismo é essa, né? Não fica nada na sombra, tudo é perscrutado pela visão, né? É por isso que serviu muito bem para
para as companhias capitalistas a ideia de construir um edifício de vidro, porque é como se elas estivessem dizendo para a sociedade: não temos nada a esconder, né? Somos transparentes e tal. No entanto, como você percebeu, essa descrição que você fez de Canasal é bonita, essa ideia de que você não vira uma espécie de labirinto entre o dentro e o fora, a coisa se torna tão complexa que o branco vira escuro, de certa maneira, né? Aquele branco é um branco acinzentado, um branco azulado, um branco frio, meio esquálido. Tudo parece meio doentio, na verdade, parece hospital, né? Tudo pode ser um museu, pode ser uma casa do Saná, parece sempre um hospital, de certa forma. essa dimensão assim, então é como se fosse aquela dimensão da sombra nessa, e claro, e aí o reflexo embaralha tudo, porque vamos lembrar que eles usam vidros com diferentes graus de transparência. Você tem vidros realmente transparentes e vidros translúcidos, né? E quando você faz o vidro curvo, ele fica muito menos transparente. A própria curvatura do vidro dá um grau de opacidade muito maior aqui. E é com isso que eles jogam, né? E também o vidro reflete, além de ser transparente, ele reflete. Então, se você coloca muitas camadas de vidro, você cria um embaralhamento meio alucinante. Que é essa vertigem que você fala, né, Guilherme? Essa vertigem. Eu, quando, na entrevista da Sejima e do Nishizawa para o Alejandro Zairapolo, né, para a revista El Croquis, que saiu publicada no Brasil no livro Arquitetura em Diálogo, tem ali um momento em que a Sejima dá essa declaração que, para mim, foi uma revelação, assim, porque é difícil entrevistar eles, né? São aqueles tipos de japonês lacônico, né? O Alejandro fica tentando perguntar, faz uma pergunta super elaborada, a resposta é sim, não. E aí ele lá e, de repente, já depois de muita tentativa, ele faz uma pergunta, e aí a Sejima, que ele fala sobre a sociedade da informação e a transparência, e a Sejima responde: para mim, a sociedade da informação não é transparente, ela é opaca. E essa resposta é uma resposta importante, né? Bom, poxa, se para ela a sociedade da informação é opaca, e aí ela fala, e eu procuro buscar opacidade na minha arquitetura através da transparência. Aí pronto, é a chave. Aí vamos embora, né? Bom, Guilherme, eu vou abrir então as perguntas, tá? No Zoom, a gente chegou à conclusão que a gente queria dar essa ideia de auditório mesmo. A gente vai abrir o vídeo. A gente tem a primeira pergunta aqui do professor Rodrigo Kamimura. Rodrigo, você poderia entrar e fazer a tua pergunta? E no YouTube, eu vou ler as perguntas para você, que estão fazendo a compilação lá no YouTube, tá? Então, a primeira pergunta é do professor Rodrigo Kamimura. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Guilherme, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa fala, que foi muito interessante, muito instigante, te cumprimentar por estar presente aqui com a gente. Queria agradecer também, dar os parabéns para todo mundo da organização do colóquio. Só para ir diretamente à pergunta, é que eu não ouvi você em nenhum momento falar sobre algoritmos, né? Eu acho que essa questão, quando você fala sobre nevoeiro, sobre esse pensamento dentro dessas nuvens, né, que marcam essa história nossa, que a gente pode traçar aí como uma história recente, se a gente quiser remontar ao século XX, como você fez, fazendo esse retrocesso, mas mesmo quando você fala sobre o neoliberalismo e sobre a questão do descolamento do capital financeiro em relação ao capital real, né, a gente pega essa trajetória dos últimos 60 anos, que é uma trajetória marcante para essa hegemonia do capital financeiro, mas também é uma trajetória que monta ao computador, né, o surgimento do computador e de como a nossa vida também é regida por essas nebulosas, essas nuvens, essa fumaça de algoritmos que tem essa dualidade, essa dialética entre uma ação dirigida, digamos assim, objetivamente dirigida, né? Existe uma ordem por trás, mas tem essa caoticidade
né, dos algoritmos que tem um pouco dessa coisa me remete a essa coisa do projétil, né, do 11 de setembro. Quer dizer, tem uma ação orientada, mas também tem uma coisa meio caótica, né, assim, se você já pensou nessa relação contemporânea dessa leitura. Opa, obrigado. Obrigado, essa pergunta. Rodrigo. Sim. Muito bem lembrado essa sua colocação. Isso tá lá no livro. Já pensei sim e faz todo sentido. Só que às vezes não dá tempo de falar de tudo, mas isso é fundamental. Então ainda bem que você lembrou muito bem. A ação do algoritmo é fundamental na construção de todo esse nevoeiro contemporâneo. E você notou bem, ele tem um aspecto que é esse aspecto meio fractal, né? E tem um outro aspecto que é a concentração, porque o algoritmo também ele constrói protagonismo por pilhas, como Benjamin Bratton fala, né? Quanto mais uma informação está no topo das procuras por meio de algoritmo, como no Google, mais ele vai ficar no topo mesmo, né? Então essa concentração do modo de acessar as informações por meio do algoritmo, que você muitas vezes paga por isso, né? Ela acaba sendo invisível, uma maneira invisível de construir essas hegemonias no nosso mundo, num mundo para o qual, inicialmente, a internet aparentemente tinha nascido para construir a grande comunicação horizontal, né, mais anárquica, e não é assim que acontece hoje. Isso está lá no Matrix, né? Também você citou, né? Essa relação da máquina com instrumentos de emancipação e instrumentos de prisão também, né? Na obra do Ai Weiwei também, né? Essa coisa da vigilância. E os algoritmos que a gente usa hoje, tanto para análise financeira quanto para Big Data, etc., são os mesmos que a gente usa para mapear os efeitos da pandemia, né? Exatamente. É a linguagem por meio da qual a gente opera tudo, né? Hoje, assim como a gente hoje se relaciona, você faz uma transação bancária por meios muito semelhantes aos quais você tem uma relação afetiva com alguma pessoa por comunicação também, né? Então tudo isso é muito novo, né? E criou embaralhamentos muito grandes nos modos de se relacionar no mundo contemporâneo, e o nevoeiro é esse embaralhamento mesmo, que tem no algoritmo a sua base. Mas a sua lembrança do Matrix é muito boa também. Isso eu não lembro bem. A questão do algoritmo, nomeadamente, está lá no Matrix, não? Não está, mas está, né? Eu não lembro se nomeadamente está. Agora assim, teria que assistir. Uhum. Mas está lá, né? A base de tudo. Essa é a ideia. Legal, obrigado. Bem, podemos passar. Temos uma outra pergunta aqui do Alexandre também, que está dentro do Zoom. Alexandre, você pode fazer diretamente sua pergunta, por favor? Oi, Guilherme. Eu queria saber, você passou aí pelo episódio dos protestos aí pela morte de Floyd, né? Como uma manifestação do nevoeiro, né? Nos dias do contemporâneo, né? E, ao mesmo tempo, você falou outras coisas que me chamaram a atenção, como aquela questão do seu amigo antropólogo, né, que falou que o nevoeiro é de esquerda e a fumaça é de direita, uma coisa assim, né? E que a gente precisa, e que o Bolsonaro, nesse sentido, seria fumaça, porque ele não consegue viver no nevoeiro. Ele quer restaurar um estado de coisas onde tudo era claro e transparente, né? Isso. Por outro lado, essas revoltas e essas pessoas que estavam lá e que se espalharam pelo mundo, né, contra aí o racismo e tal, evoluíram para uma tendência de querer derrubar estátuas históricas de personagens ligados à escravidão. E aí, assim, se a gente tem que aprender a viver no nevoeiro, negar
algo que nós já fomos, quer dizer, em eras passadas, não muito distantes, nós éramos escravagistas, né? Então, querer derrubar essas estátuas não seria querer negar isso e também fugir do nevoeiro? Quer dizer, o nosso passado escravocrata não faz parte do nevoeiro? Essa que é a questão, né? É isso que eu queria saber. Legal, Alexandre, eu estou inteiramente de acordo com você. É isso que eu acho também. Veja, por exemplo, toda a discussão de gênero ou de sexo hoje em dia, né? Você admitir que não são apenas dois sexos, que não são apenas dois gêneros, que existem 1000 camadas intermediárias aí, são conquistas do mundo do nevoeiro, tá certo? Né? São conquistas não dualistas, de percepção de que o mundo ele é feito de muitos outros estágios que não esses dois, só que são binários. Por outro lado, a radicalização de muitos dos movimentos identitários, como esse que você está citando aí, ela me parece que quer restaurar um lugar muito claro, muito pouco nítido, no sentido de exigir uma nitidez de posição e de lugar. Então, assim, por exemplo, nesse caso, existe uma negação do mulato ou do mestiço, né? Como se fosse assim, precisa ser negro ou branco, porque para defender a questão negra, afrodescendente, você tem que retirar toda aquela dimensão acomodatícia do discurso do mulato, da integração, Gilberto Freire, não sei o quê, e entender que a escravidão foi opressora e que, portanto, é preciso se assumir enquanto negro, etc. Tudo isso é verdade, é importante, mas se isso se torna... Isso corre o risco também de se tornar uma defesa de um lugar de nitidez total, de um lugar de fala que elimina as outras falas, né? E no caso das destruições de monumentos, como você citou, acho que também, exatamente, admitir que houve todo um período em que se pensava de uma outra maneira, que isso teve uma função ideológica e opressora, teve, mas nem por isso vai ser melhor apagar isso, como se não tivesse existido. Seria melhor, de alguma maneira, manter, né, transformar o tabu em totem, como diria Oswald de Andrade ou Freud, né, fazer daquilo que era escondido, expor aquilo mais, ao invés de querer esconder também, né? Não estou dizendo que não seja nunca para demolir. Às vezes é melhor demolir, às vezes não. Acho que cada discussão ela pede a sua especificidade. Mas, como partido geral, eu tendo a concordar com você nesse sentido. Eu vou abrir mais uma pergunta do Zoom, depois vamos para o YouTube. Uma pergunta da professora Cristiane Rose, que é a mesma pergunta que eu te mandei pelo WhatsApp. Então, já que ela vai perguntar, eu vou reiterar. Cristiane, eu fiz uma pergunta para o Guilherme, fazendo uma comparação entre a Fundação Cartier e a Mediateca de Sendai, que, assim, na minha opinião, são muito parecidos, assim. E eu vou abrir, então, a fala para a professora Cristiane Rose, fazer a pergunta dela, tá, Guilherme? Oi, Whisky, muito obrigada, adorei a sua intervenção, foi muito inspiradora. A gente está aqui no grupo de WhatsApp do grupo de pesquisa já há 1000, tem uma aluna, a Natália, que está fazendo um trabalho justamente sobre visão, iluminação, enfim, ela já está aí comprando todos os livros a que você se referiu. Mas, Maria Lúcia, se você quiser fazer a sua pergunta, já que mas eu achei interessante, porque a sua pergunta é a mesma da minha, né? Porque eu falo da Fundação Cartier e eu faço uma comparação com a Mediateca de Sendai, porque eu tive lá na Mediateca também,
E é impressionante, assim, porque essa vertigem que você faz nessa... Eu já li a pergunta, tá, Guilherme? Mas eu vou deixar a professora Cristiane fazer. É a mesma sensação, né? Disso que o Guilherme fala, desses layers de vidro, né? Mas pode fazer a pergunta, eu só estou te dizendo que a pergunta é a mesma que eu ia fazer, eu só botei Sendai junto. Tá ótimo. Não, eu não pude deixar de me lembrar da Fundação Cartier, que foi construída em 1994, uma coisa assim, já tem 25 anos ou mais, né? É 94. Na época, foi 94, né? Foi a inauguração, porque ela começou antes. E o que era muito incompreendido na época, né, quando o Jean Nouvel levantava toda essa questão da vertigem, é essa questão da imaterialidade, né? Ele queria retirar a concretude da arquitetura e construir layers de visão, não visão, né? Não arquitetura, tentando criar essa vertigem. Esse foi o discurso dele em 1994. Né? Então, eu queria saber se você acha que ele estava inaugurando já algum discurso de questionar a não materialidade da arquitetura, essa questão da vertigem, essa questão do ver, não ver, né? Era por aí. Agora, se a Maria Lúcia quiser complementar com as suas comparações, vamos embora. Obrigada, desde já. Já tá feita a pergunta. Obrigada, Cris. Que ótimo. Então, eu acho que totalmente sim. E está lá no livro, você verá. Eu acho que a Fundação Cartier ela é inaugural nessa discussão. Exatamente, e o Jean Nouvel é muito consciente disso, ele fala disso mesmo, né? Dessa questão do imaterial e tudo quanto ele busca. Ele nunca teve nenhuma vontade de ficar preso, digamos, ao dogma moderno da exposição da arquitetura enquanto verdade, né? Tem um efeito ilusionista assumido que busca alcançar um efeito, né, mesmo e que é muito forte. Para quem não conhece, vamos explicar aqui: a Fundação Cartier é um edifício de vidro em Paris importante que tem várias fachadas de vidro uma atrás da outra, digamos assim, né? Como se fossem cenográficas em grande medida. Tem um expediente bem pós-moderno nisso ali, né? Porque essas várias camadas de vidro, algumas delas, elas não são nada, elas são só um plano de vidro atirantado por cabos de aço, né? Não é nem um volume. E o efeito que ele cria é esse, de criar um velamento pela transparência e uma reflexão muito... a reflexividade muito rica entre tudo isso, né? E é mesmo de meados dos anos 90. Então, assim, para dizer, né, um pouco numa linha histórica, é como se no período moderno a gente tivesse os edifícios com fachada de vidro que almejavam essa transparência literal, que se identificava a ideia do iluminismo como verdade. Depois, no período chamado pós-moderno, há uma grande ruptura com aquilo, porque há uma descrença, inclusive, no iluminismo, em todo esse ethos da transparência da verdade. E no pós-modernismo, claro que o pós-modernismo é muito variado, mas, em grande medida, a arquitetura pós-moderna ela rompe com aquilo em nome do galpão decorado, lá do Venturi e da Scott Brown, né? Da ideia de um edifício opaco, de uma espécie de bolo de noiva, um envelope, um edifício envelopado, né? E cujo exterior não tem nada a ver com o interior. E no contemporâneo, a gente volta a essas peles de vidro, porém enigmáticas, né? Não mais com aquela transparência literal moderna, mas com essa dimensão de um velamento, de alguma coisa que se deixa ver, mas não inteiramente, que cria essas ambiguidades. E a Fundação Cartier é o marco inaugural disso, eu acho. Obrigada. Cris, ainda bem que você fez a pergunta, porque eu não ia fazer para não tomar o tempo. Vamos. E aí eu também tenho outra pergunta sobre imaterialidade que falando do Sanaá também,
que também esbarra um pouco na sua pergunta, né? Falando sobre essa estruturação do vazio, enfim, mas eu gostaria de passar a pergunta agora para o YouTube. O Felipe Costa, essa eu vou ter que ler, tá, Guilherme? Porque a gente está sem a conexão do YouTube aqui. Tá. Parabéns, li o livro e gostaria de saber se ele considera também o nevoeiro como uma metáfora possível da perda dos dualismos, tão presentes na filosofia ciborgue e gênero de Roquer, Haraway, Preciato e etc. Você entendeu? Que eu não entendi. Eu entendi. Eu considero, sim, e acho que quando eu respondi ao Alexandre, né, essa questão apareceu já na resposta aqui. Então, talvez essa pergunta tenha sido feita antes, porque, de fato, todas essas conquistas da discussão de gênero recentes, né, Donna Haraway, Paul Preciado, esses autores aos quais ele se refere. Quem faz a pergunta mesmo? É Felipe Costa. O Felipe. São autores importantes dessa discussão. Eu acho que sim. A possibilidade dessa discussão, ela se insere nas conquistas do mundo do nevoeiro, com suas complexidades que são fundamentais. Admitir esse não dualismo, né? Essa estrutura não dicotômica para as coisas. E essa é uma conquista que a gente não pode retroceder, eu acho, apesar de que ela está sob ataque, né? por todos esses vieses dicotômicos, como a gente estava dizendo, que tentam restaurar um mundo pré-nevoeiro, que tem fundamentos religiosos, todas essas questões regressivas que são terríveis. Anticientificistas. Terraplanistas. Guilherme, eu vou então partir para a nossa última pergunta do YouTube, tá? Da Clá Mendes, que eu vou ler também para você. Me parece que para compreender a complexidade do nevoeiro seria necessário um tipo de pensamento que difere do pensamento racional, iluminista cartesiano, como o pensamento indígena, por exemplo. Como o Ocidente, que carrega tão estranhado esse pensamento cartesiano, pode mudar suas perspectivas e abrir para novas formas de pensar o mundo? É uma ótima questão. É bem esse o ponto. E é um ponto sobre o qual eu não vou ter resposta, tá? Mas, porque se eu soubesse dizer, né, como a gente deveria fazer, mas assim, eu não sei responder, porém, eu acho que todo o empenho intelectual das coisas que eu trago, o meu livro, é uma tentativa nessa direção, né? É isso mesmo, é admitir que o esquema cartesiano iluminista já não funciona mais, e nós precisamos entender isso, admitir e tentar nos abrir para outras formas de compreensão e de explicação do mundo. Então, assim, eu acho, né, os antropólogos nos ajudam muito nisso. Certamente o Eduardo Viveiros de Castro é um autor fundamental, né? O perspectivismo ameríndio é uma resposta a essas questões. O problema fica em saber, tudo bem, há uma resposta olhando para a diferença entre a nossa cultura urbana, industrial, moderno, iluminista, cartesiana e a cosmovisão ameríndia. Essas diferenças a gente pode perceber. A questão é como conseguir incorporar as questões fundamentais da cosmovisão ameríndia dentro desse nosso mundo, né? Então, esse é o desafio. Um pensador, outro antropólogo fundamental para essas questões é o francês Bruno Latour, né? Jamais fomos modernos. A questão do Bruno Latour é muito essa. Ele diz assim, né, nesse livro, o livro parte da seguinte imagem, né? Buraco na camada de ozônio, né? Embriões congelados, clonagem, tudo isso são
acontecimentos da ordem da ciência ou da natureza? Né? Do mundo do homem, isso é, do mundo da vida natural, isso é, da ciência, ou da vida em sociedade, da política? O que o Latour quer mostrar é que não existe essa separação, que política e ciência são o mesmo híbrido e que nós, né, estamos dentro desse grande híbrido e somos experimentos de nós mesmos, como Donna Haraway, os ciborgues da pergunta anterior. Portanto, toda essa compreensão ela é fundamental. Vejam, eu insisto que o título do meu livro, Dentro do Nevoeiro, ele leva em conta, é fundamental o fato de que nós estamos dentro, é imersivo. Não adianta achar que a perspectiva cartesiana iluminista ela sempre quer restaurar um lugar de fora. Como se eu pudesse, então, falar do nevoeiro capitalista, tecnológico, do algoritmo, tudo isso, mas eu vejo de fora e critico o capitalismo, né? Eu não me misturo, não me contamino com aquilo, portanto eu posso fazer uma crítica radical. Esse é o problema de muitas das perspectivas de uma esquerda marxista, que se vê sempre de fora, no fundo é um marxismo iluminista, né? E se você é mais antropólogo, como o Bruno Latour propõe, você entende que você está sempre dentro, que política e ciência são uma coisa só, né? E o mundo da atmosfera e a intervenção do antropoceno são todos uma coisa só. Portanto, estamos dentro e esse lugar de fora não existe e não haverá mais. Jamais somos modernos. No fundo, o que ele quer dizer é que foi sempre uma miragem essa ideia. Um blur, né? Um blur, né? É. Guilherme, em nome do PROARC, eu queria te agradecer muito. Achei bom no início da sua fala que você falou que há muito tempo queria vir na UFRJ, então a gente está aqui, acabamos, né, de estreitar os laços. Espero que você possa voltar várias vezes, espero que a gente possa ter. Me convide para a exposição em São Paulo, que eu vou, porque maravilhosa, uma das melhores exposições que eu já vi na minha vida, Infinito Vão. E queria te agradecer imensamente, em nome de toda a equipe do PROARC, acho que em nome dos nossos alunos, pesquisadores, de entender que, às vezes, a gente, dentro do nevoeiro é que está a solução, né? A gente fica querendo que tudo seja nítido e a gente precisa dessa não compreensão para fazer pesquisa, dessa curiosidade, né? Que eu acho que você trouxe aqui muito bem. Eu queria, então, te agradecer muito e, se você quer falar umas últimas palavras para se despedir e terminar a sua exposição. Tá bom, eu queria parabenizar a organização do evento, né? Desejar muito boa sorte, inclusive para a continuidade aqui do colóquio nas próximas edições, desde que na nossa equipe de curadoria do Infinito Vão tinha o Rodrigo, que acho que é ex-aluno aí da UFRJ, então desde o contato com ele tinha começado essa ideia de poder interagir mais, e então fica aí um abraço também, e dizer que essa imagem mais positiva sobre o desafio do nevoeiro, eu queria recomendar, para quem se interessar, a leitura do livro A Sobrevivência dos Vagalumes, do Georges Didier Huberman, que acho que é uma referência bem importante para mim na conclusão do livro. Ele volta ao Pasolini e pensa o papel do vagalume, né? O vagalume tem essa intermitência, ele acende no escuro e apaga, né? É um pouco uma metáfora do lugar da poesia como arte, como criação num mundo que vai se tornando cada vez mais iluminado, 24 horas por dia, 24/7, Jonathan Crary, né? Essa iluminação que nos cega e para a qual a gente tem que criar um recuo e criar alguma distância com esse lugar da escuridão e da sombra que restaura a nossa capacidade perceptiva para as coisas. Muito obrigada e até a próxima. Espero que seja em breve. Tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa transmissão e é muito prazer você estar aqui com a gente, Guilherme. Obrigada mais uma vez.